Depois da ceia de Natal, o desafio a partir de agora é definir o cardápio do Réveillon. Tradicionalmente, o brasileiro opta pelo churrasco, mas este ano o preço das carnes está preocupando os consumidores. Nós preparamos uma reportagem que explica os motivos e trazemos também algumas sugestões mais baratas. Confira. As exportações brasileiras de carne bovina encerraram o ano de 2020 com um novo recorde de volume e faturamento. No ano foram mais de 2 milhões de toneladas embarcadas, alta de quase 9% em relação a 2019. As receitas superam os 8 bilhões de dólares, valor 11,8% acima do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. A carne suína também registrou recorde de exportação este ano. Pela primeira vez, o volume superou 1 milhão de toneladas. Com a redução de oferta no mercado interno, os preços da carne bovina e suína aumentaram em média mais de 40% para o consumidor, o que vai tornar o churrasco do Réveillon mais salgado este ano. No mercado municipal de São Paulo, a picanha argentina beirava os R$100 o quilo. Comprando o que tem de mais barato. O principal motivo dessa valorização é o aumento dos insumos. Porque, de fato, a gente teve incrementos substanciais nos custos nossos, aqui os preços dos nossos principais insumos, que é o milho e é o farelo de soja. Esses dois insumos cresceram acima de 100% no comparativo de um ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Isso, de fato, faz com que a gente tenha aí uma necessidade de repasse em função desses custos para a gente continuar produzindo e produzindo para o Brasil, como a gente fez esse ano, e também para as nossas exportações para mais 140 países, no caso de aves, e mais 70 países, no caso de carne suína. O setor de aves foi o que mais sofreu com o aumento dos insumos. Como não houve um volume significativo na exportação, dependeu muito do mercado interno e as margens ficaram apertadas. Para o consumidor brasileiro, foi uma opção mais barata de proteína. O consumo per capita de aves no Brasil aumentou, passando de 43 para 45 quilos por ano. Em janeiro também consumiu mais peixe, uma surpresa até mesmo para o setor de pescados, por conta da pandemia. Nunca se vendeu tanto peixe congelado, por exemplo, este ano, no varejo principalmente, por conta do fechamento dos bares e restaurantes. Então o brasileiro realmente perdeu o medo de consumir peixe congelado, que é um grande ganho para a nossa indústria. Então a gente fecha esse ano com resultados no varejo de 2 dígitos de crescimento na venda de pescado, tanto congelado quanto fresco, e projeta-se para o ano que vem um crescimento igual ou superior a isso, porque realmente o consumo de pescado parece que se consolidou no Brasil a partir desse ano pandêmico. Já o preço do bacalhau e do salmão assustou o consumidor neste final de ano. Mas nos dois casos, a culpa é 100% do câmbio. Ele é o preço mais baixo desde 2003, em dólares. Mas com o câmbio a quase R$6, como chegou esse ano, e agora estabilizou perto de 5, a gente está com os preços muito altos também em reais. Então isso realmente prejudica o consumo desse produto. Neste momento, o brasileiro deve optar por pescados nacionais. Nosso especialista dá uma dica boa e barata. Eu acho que o tambaqui é um peixe muito versátil, é capaz de ser feito no forno, com batatas assadas, por exemplo, e alguns legumes. Você pode fazer ele recheado com uma farofinha de banana que fica espetacular. Você pode fazer ele na grelha, como churrasco, costelinha de tambaqui ou mesmo a banda. E aí a melhor parte é o preço. Então você consegue comprar um tambaqui hoje, falando aqui em São Paulo, uma faixa de preço aí em torno de R$15, você consegue comprar um tambaqui muito bom, de qualidade, que certamente vai ser uma excelente opção aí para a ceia de fim de ano. Diante desse cenário de preços elevados, outra alternativa importante é pesquisar. Um levantamento feito pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon encontrou diferenças de preços de até 122% em um mesmo produto. O exemplo que chamou mais atenção foi de um peru que em um estabelecimento estava sendo vendido a quase R$49 o quilo e em outro custava menos de 22, diferença de praticamente R$27. Dona Esperança pesquisou e se deu bem. Este camarão aqui está bem em conta. Quanto a senhora pagou o quilo aí? Quase 33. Nossa, bem mais barato que carne bovina. Eu paguei de 50. Andar, pesquisar, não é assim chegar e comprar. Seja qual for a opção de proteína no cardápio do Réveillon, carne bovina, suína, aves ou pescados,
O mais importante é que 2021 seja bem melhor que 2020. O importante é comemorar. É isso aí, com a família. Pois é, como você viu aí na reportagem, o ano de 2020 foi muito bom para a pecuária brasileira e o setor de proteínas de uma maneira geral. E como será 2021? Vamos perguntar para o nosso comentarista e professor da USP, o Celso Grise, que está aqui conosco. Professor, a tendência é que tenhamos mais um ano com preços aquecidos por conta de uma exportação também representativa. E como é que fica o cenário no mercado interno, né? Com uma população com baixo poder aquisitivo e com essa carne que nesse momento está muito valorizada aqui no cenário nacional. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Um dia feliz, com um Natal muito bonito, não é? E desejamos que todos tenham tido um grande Natal. Petri, o que de fato acontece ou acontecerá com essa demanda de carne bovina? A demanda chinesa vai se manter elevada, não tenha dúvida disso. E, claro, sofrendo abastecimento de outros concorrentes do Brasil, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Austrália. Mas o recuo do dólar diminui o preço em real recebido pelos frigoríficos. Isso impõe um ajuste nos preços pagos ao produtor da carne bovina. Portanto, a pressão sobre os preços colocados pela exportação deve diminuir. Por outro lado, a perda de poder aquisitivo da população brasileira impôs ao consumidor um comportamento mais defensivo em relação às compras e em relação aos seus gastos. O consumidor deixa de comprar carne bovina para, como sugere a matéria que você fez de forma brilhante, a consumir outras fontes de proteínas animais mais baratas, como o frango, a carne, os ovos, o próprio peixe, como foi citado. Portanto, 2021 deve registrar uma queda expressiva nos preços da carne bovina no mercado interno, onde o produtor chegou a receber mais de R$300 por arroba de boi. Mas, professor, apenas para não perder essa linha, o senhor acredita então que no mercado interno essa carne bovina deve sofrer uma queda de preço? E como é que fica o pecuarista por conta dos insumos que precisa para alimentar esse gado? Terão certamente uma redução das suas margens de lucro. O preço pode descer entre 230 e 250 arroba, e isto realmente vai impor ao pecuarista um preço menor e pressionado ainda pelas altas do insumo, sobretudo do milho, que cresceu demais neste ano. Entretanto, ainda há espaço para boas margens e ainda há espaço para aumentos de produtividade, reduzindo o consumo de insumos. O senhor acredita que, inclusive, os próprios insumos podem também sofrer uma redução de preço por conta da safra que vai chegar aí? Consequentemente, primeiro porque haverá, sem dúvida, uma redução. Nós vimos, por exemplo, que frangos houve uma redução grande da produção em função dessa situação. E agora, com a chegada da safra de milho, depois da safra, a safrinha, né? Chega primeiro de verão, depois a safrinha, é evidente que esses preços tendem a sofrer alguma redução, sim. E aí os insumos se beneficiarão desse preço mais baixo e levarão novamente ao aumento da margem do produtor rural. Professor Celso Grise, um ótimo restinho de Natal para o senhor aí. Se eu não tiver mais, um excelente 2021. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no RN. Bom final de semana também, professor. Para todos nós, muito obrigado pelos votos que me faz. Um grande abraço.